Mais alguns segundos e nós iniciaremos o estudo bíblico desta manhã. Hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 29. Jesus te abençoe, nos abençoe. Perdoe-me se a leitura do texto te aborrece, mas é feita em respeito a você. Como estudar um texto não lido, um texto que alguns não conhecem. Vejo aqui a Neide, nossa companheira, Rosa, nossa irmã querida, a Célia Casotti, de Serra Negra, e com certeza muitos outros corações, também alguns presentes aqui, né? A Maria Helena, Solange Claro, a Rosa Marquezine, bom dia, bom dia, bom dia. A morte de João Batista. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, que mandei degolar. Ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu te darei.
e jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão, e trouxe a cabeça num prato, e deu à menina, e a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram seu corpo e o puseram num sepulcro. Amados, com objetividade, estudemos o que for possível. Como sempre, não se dirá tudo o que o texto sugere. Toda cidade tem o seu fundador. O mesmo se aplica aos planetas. Todo planeta tem o seu fundador, o seu criador, o seu governador. O governador do planeta Terra é este Espírito, ao qual damos o nome de Cristo. Cristo não é o nome deste Espírito, porque nenhum Espírito tem nome. Quando fomos criados há muitos milhões de anos, não recebemos nenhum nome, mas este Espírito, fundador do planeta e seu governador, desde a primeira hora, tanto evoluiu que atingiu a condição crística. Crística é uma condição somente alcançada pelos espíritos puros, pelos espíritos que atingiram o máximo da perfeição possível. E esse Cristo, que desde o princípio orienta a vida planetária, é este nosso amigo, nosso irmão, nosso companheiro, médico, psicoterapeuta, engenheiro, arquiteto, paisagista. E nos ama a todos, desde sempre,
e para sempre. Ama independentemente da nacionalidade, independentemente da religião, da cor da pele, da condição social, econômica. Jesus não faz acepção de pessoas. E tanto nos ama que há muitos milhares de anos assumiu o compromisso de um dia vir pessoalmente ter conosco, para que o conhecêssemos de muito perto e o transformássemos como nosso modelo e guia. Ele poderia ter se feito representado por uma legião de anjos, arcanjos, serafins, querubins, que se sentiriam honrados em vir trazendo-nos o Evangelho. Mas o Cristo, por muito nos amar, deliberou vir Ele próprio, pessoalmente. E como tudo passa por um planejamento, por uma organização, por uma programação, ao longo dos séculos, milênios, o Cristo mandou inúmeros prepostos, representantes, que vieram trazendo a mensagem possível, adaptada a cada época, a cada povo, preparando as mentes, preparando os corações, para que no tempo oportuno ele viesse. Agora entramos no texto de hoje, feita esta introdução. Vários profetas anunciaram-lhe a vinda e ficou estabelecido que o profeta Elias viria oportunamente como sendo um precursor que de maneira muito carinhosa, muito especial, haveria de preparar-lhe os caminhos para o seu advento. Elias, profeta, viveu mais ou menos 400 anos antes do Cristo. E ele reencarnaria, como de fato reencarnou, na personalidade de João Batista. Por isso o texto começa com Herodes perguntando, e outros também. Esse daí é Elias, esse daí é João, referindo-se a Jesus, é João Batista ressuscitado, é o Elias que havia de vir. João Batista, pois, é a reencarnação de Elias. Estudamos isto na segunda passada, dia 26 de outubro de 2020. Pesquise que você vai encontrar, não precisamos agora nos deter. João, que é Elias reencarnado, é dos espíritos mais evoluídos que pisaram o solo do planeta Terra. Inclusive, João Batista, que foi precursor da vinda do Cristo,
é um dos espíritos que compõem a falange do Espírito Verdade, que presidiu também o advento do Espiritismo. Vejamos, veio como Elias, certamente já estivera aqui antes, em outras reencarnações abençoadas, veio como Elias, vem como João Batista, mais tarde compondo a falange do Espírito Verdade, para cooperar com o Cristo no advento da doutrina espírita. João, portanto, um espírito diferenciado na evolução, veio em missão especialíssima, anunciando a vinda do Cristo e já preparando as mentes e os corações para o evangelho que seria apresentado de maneira mais ampla, profunda e bela por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas João, um espírito evangelizado, que conhecia, pois, o evangelho, íntimo de Jesus, amigo de Jesus, trabalhador leal do Cristo, veio. E, com alguma antecedência em relação a Jesus, começou a pregar o Evangelho. E a pregar o Evangelho de maneira austera, de maneira grave, de maneira responsável. Alguns já comentaram a respeito de algumas lives que eu faço, dizendo: você anda muito sério, muito grave, e não é assim que te conhecemos nas peregrinações. Mas em se tratando de evangelho, em se tratando de espiritismo, em se tratando dos evangelistas, nós precisamos desta gravidade, desta seriedade, desta responsabilidade no trato com a verdade divina. Já brincamos demais nos séculos transatos e não deu muito certo. João, pois, tinha uma pregação austera, grave, que incomodou, que trouxe muito desassossego, especialmente aos políticos, aos poderosos, aos dominadores. Por isso, Herodes mandou prendê-lo. Por isso, Herodias queria matá-lo, mesmo contra a vontade de Herodes, que não era a favor da morte de João, mas não teve forças para se opor a um pedido de Herodias. E vejamos, amigos, que este texto evangélico começa com uma festa, um banquete para poderosos, ricos, os amigos do rei Herodes Antipas, rei da Galileia. Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, que fora seu pai e rei também da Galileia. Herodes Antipas, filho, substitui seu pai Herodes o Grande. E esta passagem começa com um banquete e termina no túmulo.
E vejamos só a ironia, o desrespeito, a injustiça que está permeando o texto. A cabeça de João Batista, é chocante isto, foi servida em um prato. Num dos pratos que ou já tinha sido usado no banquete, ou seria usado num banquete. João Batista teve a sua cabeça decapitada, degolada e apresentada em um prato que estava ali disponibilizado para um banquete. Imaginemos a cena de horror tétrica. Vemos pelo texto que João Batista era um espírito forte, atendo-me àquele tempo, hoje ainda mais pela evolução, um espírito forte, corajoso, destemido, ousado, que não tinha nenhum receio em apresentar o Evangelho e concitar os pecadores, os criminosos, os faltosos ao arrependimento. E a pregação do Evangelho de João, como seria logo depois a pregação do Evangelho pelo Cristo, e como é hoje a pregação do Evangelho à luz da doutrina espírita, não é para suscitar culpas sem fim, remorsos que não solucionam absolutamente nada. João queria que as pessoas se modificassem ao influxo da verdade, no contato com o Evangelho. Quando João convida todos ao batismo do arrependimento, não é para que eles se desesperassem, se revoltassem. O objetivo era precisamente outro. Mudem de vida. Agora que vocês estão travando contato com o Evangelho, vocês estão tendo a oportunidade de repensarem suas vidas, de organizarem um novo tempo, porque quando o Evangelho chega na vida do Espírito, esse Espírito está sendo concitado a uma novidade de vida, para usar aqui uma expressão do apóstolo Paulo. Quando, pois, e o movimento espírita está vivendo algo muito relacionado ao que estamos estudando hoje, alguns companheiros valorosos, destemidos, estão suscitando algumas questões no movimento espírita e nós precisamos entendê-los, respeitá-los, admirá-los e agradecer pela coragem, porque a verdade pode doer, pode incomodar, mas pior do que o incômodo que a verdade nos proporciona é nós preferirmos ignorar a verdade para não sermos incomodados na suposta zona de conforto em que nos encontramos. Então, como vemos, para dar um exemplo, no versículo 18, João Batista combatia abertamente a conduta de Herodes. E Herodias passou a nutrir ódio e desejo de matar. Por quê?
Herodes não podia, era ilegal casar-se com a mulher do seu irmão Filipe. Está dito aqui no texto. Não era lícito, está no versículo 18. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito, ou seja, é ilegal. Você cometeu um crime, você está com a esposa do seu irmão. E vemos no texto que a filha de Herodias, que era filha de Filipe, não era filha de Herodes, era sobrinha de Herodes, dança, está no texto, era uma menina. E Herodes lhe promete um presente pela dança, e a menina vai consultar a mãe, e a mãe pede a cabeça de João Batista. A mãe usou a filha, que era uma menina, para atingir os seus objetivos. Vejamos o estágio em que Herodias se encontrava. Herodes disse para a menina que até metade do seu reino, metade da Galileia, pesquisemos no Google a extensão territorial da Galileia, para termos uma ideia do que Herodes prometeu para a menina. E entre meio país e a cabeça de João, Herodias preferiu a cabeça de João, que foi servida num prato. E Herodes, está dito aqui, ficou muito triste, porque tinha medo de João Batista, mas também o respeitava, também lhe tinha algum carinho. Herodes sabia, no texto, que João Batista era justo, era santo, era honrado, era honesto. Não estava falando nenhum absurdo, estava apenas colocando o dedo na ferida. E Herodes tinha que se render a este fato verdadeiro. Não era uma calúnia. João não caluniava Herodes, não difamava Herodes, não injuriava Herodes, apenas estava colocando publicamente a sua opinião sincera, transparente e honesta. E foi morto por isso. Queridos, a morte de João Batista foi um prenúncio do que mais tarde aconteceria com Jesus. Ora, se o precursor foi morto assim, imaginemos o Cristo, na personalidade de Jesus, o Messias, o que não o esperava. Para Jesus, portanto, a personalidade do Cristo na figura de Jesus, Jesus sabia o tempo todo qual era o seu final. E João Batista sendo assassinado assim, era também um aviso para os discípulos de Jesus. Jesus teve, no início da sua missão, 12 discípulos. Judas Iscariotes praticou o suicídio e João, o evangelista, não o batista, desencarnaria nonagenário, quase centenário. Os outros 10 discípulos tiveram morte violenta e todos eles estavam cientes de que o desfecho seria assim. Depois da morte dos 10, nós
vamos encontrar na história do cristianismo, nos primeiros 300 anos, mais ou menos, a morte de 1 milhão de cristãos que deram a vida em holocausto, em sacrifício por amor ao Cristo. Graças ao suor e ao sangue de milhares de mártires, a mensagem do Cristo chegou até os nossos tempos. Por esta razão, nós, os cristãos, que efetivamente estamos a caminho do Mestre, nas pegadas do Mestre, que queremos intimidade com Jesus, compromisso com Ele, precisamos entender que a nossa proximidade, o nosso compromisso com Jesus não nos isenta de nenhuma dor, de nenhuma aflição. O cristão com o Cristo, diante de uma dor, não pergunta por que eu. A pergunta do cristão com o Cristo não é esta: por que eu? Por que isto está acontecendo comigo? A pergunta é outra: por que não eu? Por que não comigo? O que eu tenho de diferente? Que privilégio eu possuo para ser poupado? Se sou discípulo de um mestre que morreu na cruz, que passou incompreendido, odiado, perseguido, por que eu não haveria de passar por esta ou aquela dificuldade? Assim, não tenhamos medo, não vamos perder a oportunidade de sermos fiéis a Jesus. Não no nível de João Batista, não na entrega de João Batista, porque a nossa evolução não nos permite tanto, mas quanto esteja ao nosso alcance, sejamos leais, honestos, coerentes, transparentes, ainda que, por enquanto, os nossos pais biológicos não nos entendam, ou os irmãos biológicos, ou o cônjuge, ou os filhos, ou netos, ou parentelas, ou amigos, ainda que todos não nos compreendam, nos abandonem, permaneçamos fiéis, porque é este o exemplo que João Batista nos dá. Preferiu morrer a trair o Cristo, preferiu morrer a trair o Evangelho, preferiu morrer a trair aquela bendita oportunidade de semear com o seu suor, com o seu sangue, com a sua vida, o alicerce sobre o qual o Cristo construiria o seu messianato, a sua missão, o seu evangelho. Seja esta live tão singela um preito de gratidão, uma homenagem a João o Batista, a Iocanaã, na expressão hebraica, que João Batista, onde estiver, receba o nosso amor, nossa gratidão pelo alicerce seguro que ele construiu para que Jesus viesse e nos legasse o evangelho de salvação ou
da salvação. Há muito a ser dito, mas é o que trazemos para esta hora, respeitando o horário e a disciplina que são necessários. Que possamos viver e morrer ou desencarnar na tarefa, porque o pior que pode nos acontecer é desertar, abandonar, ir ficando pela margem do caminho. Que Jesus a todos sempre nos abençoe.